Graça e paz, irmãos e irmãs. Com mais um domingo que nós estamos aqui para ministrar o coração de vocês. Chegamos à última lição do livro do 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos estudar do versículo 10 ao versículo 19, que é mais um bloco onde eu intitulo ele como uma oração modelo. É uma oração feita na base da fé de Davi. Ele estava por trás de todas as suas ações. Davi, a gente viu no livro de 1 Crônicas, que ele viveu intensamente. E o cronista fez questão de ressaltar isso. Fez questão de ressaltar que a aliança davídica era uma aliança que era para ser seguida, era para ser lembrada, era para ser exaltada. E essa aliança não era uma dinastia que era de homens, mas sim uma dinastia de dedicação total ao Senhor. E vemos lá em Atos 13:36, que os irmãos podem ler, anotar e ler, que nós vemos lá que Lucas faz uma menção muito forte sobre o que Paulo fala, né? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então nós vemos assim que Paulo, na sua defesa em Antioquia, ele expôs que Davi era a dinastia real e que Jesus tinha saído, né, tinha se originado dentro dessa dinastia. E o nosso foco hoje não é esse. O nosso foco hoje é sobre a oração que Davi fez ao Senhor, onde ele levanta duas questões. Primeiro, ele levanta a ação de graça e louvor a Deus, e no segundo momento ele faz uma petição a Deus, faz um pedido a Deus. Então nós vamos ver aqui duas partes onde vamos trabalhar essas duas questões. Na primeira parte, ações de graça e louvor, que está no verso de 10 a 13 de 2 Crônicas 29, nós vemos ali o agradecimento pelo Deus que já fez, né? Pelo que Deus já fez. Então, como um tremendo coração de servo que Davi tinha, né? Ele entoa uma canção. Então vamos dizer assim que essa oração é o mesmo que é escrito de uma forma de louvor, de uma forma de adoração. E ele expressa fala que o Senhor é glorioso, o Senhor é maravilhoso. Então o primeiro motivo que Davi tinha para glorificar a Deus, eu posso aqui dividir em 5 partes, né? A primeira parte era que Deus é o Senhor de toda a criação, que ele exalta isso no verso 11. Que ele era provedor de todo bem, que está no verso 12. Dono de todas as riquezas, está no verso 13 e 14. E é na esperança que o nosso destino é eterno, que está no verso 15. E o juiz de cada coração, no verso 17. Então nós vemos aqui que Davi, na sua oração ao Senhor, no seu louvor ao Senhor, ele procurou abranger todos os aspectos da vida espiritual e da vida religiosa narrados pelo cronista. Então o cronista põe com maestreza essa questão dessa oração aqui no livro de Crônicas, exaltando ao caráter de Deus, exaltando o que Deus fez, agradecendo aquilo que Deus fez. Na sequência, nós vemos que Davi faz uma retrospectiva. Davi faz uma retrospectiva daquilo que o Senhor tinha feito por ele e pelo povo. Isso nós vemos no verso 15, que o povo vivia sem terra, sem lar e abandonado como estrangeiro de um lugar para o outro. Então ele lembra que Abraão, Isaac e Jacó, Israel, viviam de um lado para o outro, se mudando como pessoas nômades, né? Como pessoas que não tinham posses. Então, quando Deus estabelece a promessa de que Israel seria uma grande nação
e disso ele faz os limites do território hebreu, e ele estabelece que Davi consolidaria esse reinado, não um reinado humano, mas sim um reinado de Deus na terra, onde aquela nação tinha sido escolhida para ser a nação exemplo para o mundo. Quando ele chega e faz essa retrospectiva, ele lembra das promessas que Deus tinha feito aos seus antepassados. E nessa mesma toada, nesse mesmo ritmo, ele sonha com o futuro, que é a segunda parte da oração. Agora Davi reconhece que o povo escolhido de Deus tem a sua terra, lares e bens. Mediante Deus, é como se ainda fosse peregrinos numa demonstração de humildade comovente. Então, quando ele faz essa declaração, que como fôssemos, né? Não é que é como fôssemos, porque ele está trazendo aqui essa questão da vida eterna, ele está trazendo aqui essa questão da vida com Deus, não terrena, mas sim eterna, mas sim espiritual. Vamos tratar aqui no verso 15, né, que ele está dizendo que aqui nós somos forasteiros. Trazendo para os dias de hoje, quer dizer que nós não somos deste mundo, mas sim somos de um mundo que ainda está por ser revelado. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus. Então, nesse sonho de futuro feliz, né, ele levanta 2 pontos nesse texto. O primeiro é a esperança de ver um povo com um espírito generoso, que nós devemos ter. Um espírito generoso. Davi serviu de forma excelente a sua geração. Pagou toda a dívida moral e política que tinha com o povo. Durante toda a sua vida, o povo foi procrastinado e ele foi coadjuvante. Ele foi protagonista, o povo foi protagonista quando Deus trouxe realmente a terra prometida àquele povo. E ele apenas foi um coadjuvante ali, de tentar fazer intermédio entre os homens e Deus, né? Durante toda a sua vida, Davi, ele orava na esperança de que o povo se convertesse em um coração generoso, né? E chamou a demonstrar isso nos versos 20 a 22, e se mantiveram sempre viva essa questão da generosidade de Davi. Lembra, irmãos, que Davi destruiu 8 povos ao seu redor ali de Jerusalém. E quando ele destruiu esses povos, ele arrecadou muitas finanças, ele arrecadou muitos despojos de guerra. E esses despojos de guerra, se os irmãos reverem todos os nossos estudos até aqui, ele vai ver que eles ficavam nos armazéns de Deus. Era um lugar onde levitas, onde as pessoas que administravam isso, cuidavam desses despojos. E Davi, com um coração generoso, ele entregou tudo isso à construção do templo. No estudo passado nós falamos do legado, da transmissão do legado. Então, Davi, na transmissão do legado dele para Salomão, para o rei Salomão, ele transmitiu também essas riquezas, esse coração generoso. E o segundo, ele faz um apelo, né? O segundo ponto, ele faz um apelo ao filho Salomão. Davi termina sua esplêndida oração com um forte apelo a seu filho, no sentido de que guardasse os seus mandamentos, testemunhos, estatutos com integridade de coração. Isso nós vemos lá no verso 19. Então lá no verso 19 ele faz um apelo ao filho dele, mas faz uma intercessão diante de Deus para que Deus criasse em Salomão o temor do Senhor. É maravilhoso observar como Davi terminou sua vida como rei, mas também um humilde e sensível servo de Deus, como havia iniciado 40 anos antes. Terminou como um homem segundo o coração de Deus. E isso Paulo também elenca lá em Atos 13, 22, né, onde que fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E isso nós vemos que esse espírito de servir, esse espírito de generosidade de Davi ecoou por todo o tempo, né? Até Paulo, quando estudou aos pés de Gamaliel, ele estudou, e nesse estudo ele com certeza ele viu a história do Crônicas,
que estava escrito, que foi um ânimo para o povo de Deus naquele momento de volta do exílio. Então nós vemos em 1 Crônicas 29, 14 e 15 que podemos dar a Deus somente o que nos deu. Essa é a lição de hoje. E será que o cronista quis dizer que nós devemos ser generosos, né? Segundo essa oração modelo de Davi, somente com aquilo que Deus nos dá? Ou nós teremos que dar mais do que Deus nos deu? Fiquem para pensar nessa questão. Então o cronista termina, né, a primeira parte de Crônicas, que foi assim, ao meu ponto de vista, quando foi separado, porque era um livro só, quando foi separado, ele foi separado de forma brilhante, né? Porque neste capítulo 29 termina todo o reinado e toda a organização que Davi fez e que perdurou até a vinda de Jesus, né, no templo. Toda a organização que Davi fez, ele chegou até a época de Jesus. E nisso foi exaltado a dinastia davídica, através de Davi, depois Salomão, né? E isso não teve fronteiras, porque Paulo estudou isso, Paulo mencionou isso, dando a origem de onde Jesus veio quando ele se defendeu em Antioquia, no capítulo 13 de Atos. Então nós vamos para a próxima parte, que seria a parte do segundo Crônicas, né? E esse livro do segundo Crônica nós vamos iniciar na semana que vem, né? Então agradeço aos irmãos por ter nos apreciado, nos abençoado com as suas orações, com os estudos, e nós estamos sempre à disposição. Então eu deixo aqui, com o término de 1 Crônicas, eu deixo a oração de Davi, para que nós possamos fazê-la e repeti-la e refleti-la toda essa semana, e que nós possamos ter um coração generoso e de servidão ao nosso Deus. Deus abençoe e que tenhamos uma boa semana na graça de Deus.